Muito bem, pessoal, boa noite. Nos encontramos aqui nesse nosso encontro semanal, não é isso? Hoje, a disciplina de abordagem diferente, né? A sociologia. E nós estamos falando da cultura, né? Então, numa visão muito geral, nós iniciamos a nossa aula tratando da cultura, tentando conceituar o que vem a ser cultura, não é isso? Querendo ou não, todos nós que fazemos parte da raça humana pertencemos a uma cultura, não é isso? E é por isso que lá na prova do Enem, este constitui um elemento principal de elaboração de questões dentro da prova de ciências humanas, tá certo? A cultura, né? A palavra cultura, ela vem de raiz grega, antropológica, não é isso? Mas nem sempre na sua etimologia ela significa o que ela significa a partir da abordagem antropológica, né? Dentro da sociologia, dentro das humanidades, nós temos a antropologia, que é essa parte que vai estudar a cultura, tá certo? Muito bem. Cultura pode ser entendido, nós vimos lá na aula remota, pelo conjunto de crenças, conhecimentos, tradições, costumes que fazem parte da vida de um povo, né? Tenho certeza que 2 professores do nosso cursinho falou para vocês da tomada do poder lá no Afeganistão pelo Talibã, né? As imagens que circundaram as redes sociais, tudo aquilo cai de cheio nas disciplinas de atualidades, que é um berço da geografia, né? E também a própria geografia em si, né? Mas que todas as disciplinas têm suas pontualidades dentro da sua abordagem específica, né? E também nós vemos muitos elementos culturais. Mateus, está dando microfonia, eu acho. Muitos elementos culturais dentro da própria tomada do Talibã lá no Afeganistão durante esses dias, tá certo? Por exemplo, o véu é uma questão cultural. Vocês sabem disso, né? Tem até uma imagem que circulou nas redes sociais de uma jornalista, né? Antes da tomada do Talibã e depois da tomada do Talibã, né? Antes ela, a jornalista, se comportava e se vestia que nem vocês, né? E depois ela aparece na entrevista dando toda coberta com véu, né? Com a roupa própria lá do Afeganistão para as mulheres, tá certo? E isso também tem a cultura, né? Vocês sabem que já ouviram falar, os professores, vocês já leram, que o véu, as mulheres se cobrem o rosto, cobrem a face e os cabelos, porque no costume judeu, no costume islã, porque, segundo a tradição, as mulheres podem ser desejadas sexualmente, mostrando o cabelo ou ficando mais exposta, né? Como é aqui no Ocidente. A gente vive essa cultura, né? Não tem o véu. Mas lá, para não facilitar a conscupiscência, que é uma palavra católica, religiosa, perdão, é uma palavra de cunho tradicional da religião, que significa inclinação para o pecado, as mulheres têm que andar todas cobertas com véu, né? Então, aquela imagem rolou todas as redes sociais, né? E está inserido muitos aspectos culturais. Então, é como eu disse a vocês, a sociologia, todo livro de sociologia, ele dedica de 5 a 10 páginas falando desse tema da cultura. Então, todo pré-ENEM, também o professor de sociologia, é obrigatório que de 3 a 4 aulas, ele aborde os conceitos ligados à cultura, tá certo? Então, na aula passada, nós estávamos vendo esse tema aqui.
civilização e a visão iluminista de cultura, né? É interessante que os conteúdos ligados à cultura vai nos pontuar que não existe uma cultura superior à outra, né? Embora tenha havido nas redes sociais muitas críticas pelo uso do véu, se usa, se não usa o véu, se existe massacre ou não, mas os povos afegãos e os povos orientais que vivem lá, eles estão inseridos numa cultura, culturas milenares, né? E muitas das vezes não cabe um julgamento pré-determinado por conta de uma onda que se nasce na internet de uma noite para o dia, né? Usa véu, não usa, tem opressão, não tem, é o costume, né? Então, aqui a sociologia, ela vai emaranhar-se em todas essas temáticas dentro da cultura, né? Mas na aula passada, para dar continuidade, nós tratamos desse tema aqui, civilização e a visão iluminista de cultura. Como era visto o tema da cultura na sociedade pós-iluminista, né? Vale recapitular aqui que o iluminismo foi esse movimento intelectual, racional do século, entre os séculos XVIII e XIX, e que propagou o uso demasiado da razão, né? A razão, ela é a detentora do conhecimento, né? É através da razão e da racionalidade que nós abdicamos do conhecimento dogmático, daqueles conhecimentos que não são muito, de certa forma, racionais, né? E os iluministas, a visão iluminista, ela não só perpassou a filosofia e a história e a política e todos os segmentos daquela época, mas também ela perpassou a cultura, né? Porque toda a humanidade tem cultura. Então, a civilização, o ser humano racional, livre e consciente, era o apogeu da essência humana, né? Logo, nós entendemos que quem era que era culto, quem era que tinha a cultura? Somente aqueles seres que se diziam racional, né? Logo, a racionalidade aqui, na concepção iluminista, é um pressuposto básico para se ter cultura, né? E atenção, dentro da proposta da antropologia, não se pode dizer que um ser humano possui cultura ou é culturalmente inserido no seio sem que seja ou que sofra alguma espécie de, digamos assim, de valorização, né? Não existe isso. O autor aqui, o texto, está nos pontuando como era a visão de iluminismo dentro da visão cultural de iluminismo dentro da sociedade pós-iluminista, né? Então, nós temos que entender como era que o iluminismo, como foi que o iluminismo influenciou dentro do aspecto cultural, tá certo? Então, esse modelo é um modelo que ele é pós-iluminista, é um modelo de caráter urbano, industrial, republicano, democrático, né? E foi um modelo considerado superior, né? Então, nesse período aí, o autor está chamando a atenção para dizer o quê? Que quem era que tinha cultura? As pessoas racionalmente conscientes, né? E como o racionalismo e esses movimentos iluministas, eles se deram na Europa, logo, quem era que tinha cultura? Só o povo europeu, né? E as demais civilizações, já pensou a África, aquela região ali, pobre, automaticamente, jamais eles consideravam que aquelas pessoas tinham cultura, né? Então, o que é que nós vamos aprender desse tópico aqui? É entender que os iluministas, que as sociedades europeias do século XVIII e XIX estavam erradas com relação ao conceito de cultura, né? Porque o conceito de cultura, ele é muito maior do que dizer que a pessoa tem razão, né? São os costumes, é a crença. Então, nós estamos direcionando esse nosso entendimento para dizer que não é esse modelo aqui que faz a cultura, mas é toda uma série de costumes, de crenças, de tradições, de danças, né? A cultura, ela foi
também abordada como a cultura material, como a cultura imaterial, né? Existe a matéria, existe algumas coisas que faz parte da tradição, tomar a bênção, né? Tem uma rede em casa, morar numa casa de taipa. Tudo isso é cultura, não é só ter razão, tá certo? Então, esse modelo aqui foi o modelo que foi definido pela sociologia do século XVIII e XIX, dizer que só tinha cultura aquelas pessoas que eram consideradas racionalmente do ponto de vista da razão, tá certo? Então, dando sequência a nosso conteúdo, né? Nós tínhamos parado aqui, eu fiz um pouco a recapitalização do que a gente tinha tratado. Nós vamos tratar desse próximo tema, né? Que está no slide. O evolucionismo cultural, né? E o evolucionismo cultural, na concepção de Edward Taylor, que é esse homem aqui, né? É um conjunto de teorias antropológicas inspiradas na teoria da evolução de Charles Darwin, né? Defendia que as sociedades seriam similar aos organismos vivos, né? E estaria submetida às mesmas leis naturais da evolução, da adaptação e da seleção natural, né? Então, essa teoria do evolucionismo cultural vem dizer que a teoria, que a cultura, ela se evoluía conforme as leis naturais, né? Assim como os organismos vivos têm a sua dinâmica, têm o seu dinamismo próprio, dentro da cultura também existiria esse dinamismo próprio e a sociedade iria evoluindo conforme os aspectos de adaptação da seleção natural, tá certo? Essa corrente, chamada de evolucionismo cultural, ela foi defendida por um dos grandes antropólogos da cultura, que é o Edward Taylor, que é este cidadão aqui em foto, tá certo? Então, evolucionismo cultural, etnocentrismo, xenofobia, outros tantos termos são esses que são colocados dentro do conceito de cultura. Tu me deu o coisa para me passar? Tá certo? Então, a cultura, nesse sentido, ela vai se constituindo um elemento principal, um movimento principal dentro da prova de ciências humanas, tá certo? No dia lá da prova do Enem aparecem tantos conceitos, tantas emaranhados de fragmentos, de obras, de pensamentos, né? E, infelizmente, o Enem, eu sempre disse isso por onde eu andei, desde quando eu comecei a estudar o Enem, eu fui coordenador de escola particular, acompanhava de perto a minha clientela, né? Que são os adolescentes que estão fazendo o Enem, né? E muitas vezes, quando a gente recebia a prova ali do Enem, depois que alguém ficava até o final para trazer a prova para a gente, e a gente lia, né? A gente entende que todas aquelas pessoas que estão lá sentadas naquele dia da prova e que acertam 30, 35 questões de ciências humanas são verdadeiros heróis, né? Dada a complexidade que é a elaboração da prova, tá certo? E aí, nesse sentido, não tem um conteúdo programático, né? Que diz assim, eu estou estudando isso, vou estudar isso porque vai cair isso, né? Então, o Enem geralmente é uma caixa de surpresa dentro de todas essas questões que são colocadas lá, né? Por isso que não existe um saber mais e nem um saber menos. Eu acho que 90% do aluno, quando chega o dia da prova, ele não está nem 70% preparado. Talvez a prova de exatas ela seja mais complexa, né? Complexa no ponto mais direta, né? Porque você vai se deparar com os cálculos e o resultado é exato, né? Mas na prova de humanas ela faz esse jogo da filosofia com a sociologia, com a geografia humana, com a geografia política, com a geografia econômica, e é preciso a gente estar de certa forma, além de estar situado, precisamos, é claro, de muita sorte para poder facilitar aí esses conceitos, tá certo?
Então, outro ponto tratado por outro antropólogo diferente, né? É interessante que a gente falou nessa concepção de cultura a partir de Edward Taylor, né? Na prova de redação, quem cita mais pensadores tem o seu score elevado na correção, né? Então, um pensador que falou muito sobre o tema da cultura foi esse pensador aqui, Edward Taylor, né? Tem outro nome aí, Franz Boas. Franz Boas, outro nome que estudou a cultura. O conceito definido por Franz Boas foi outro diferente, né? Ele entendeu que a cultura, que o movimento que se dá a partir do estudo dela, ele chamou de culturalismo, né? O culturalismo surge como uma corrente que questionou as bases do evolucionismo cultural, né? O Franz Boas está dizendo, não, que a cultura não tende a evoluir com o dinamismo próprio, assim como defendeu Edward Taylor, né? Ele vai dizer, ao contrário, ele vai dizer que existe dentro da cultura os seus próprios caminhos e possui uma evolução singular, né? Boas propõe uma leitura mais particularizada do fenômeno cultural, né? Isso é interessante, porque dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, a cultura ela acontece de forma particular, né? Tantas manifestações culturais que nós temos, né? Eu mesmo morei num bairro, nasci e me criei no bairro São José, e eu me lembro de tanto terreiro de macumba que tinha na minha criança, né? Não podia ouvir o batido que eu estava lá, em todas as rodas de coisa. Aquilo bonito, né? Aquelas mulheres com aqueles vestidos que rodavam em torno do centro, né? E ali é uma manifestação cultural, além de um fenômeno religioso. Isso poucas das que eu acompanhei. Mas nós aqui temos as festas juninas, que é uma manifestação tipicamente nossa, né? Mas, embora essas apresentações culturais de quadrilha, que a gente chama, né? Elas não são nordestinas, elas vieram da França. Acho que vocês são sabedores disso, né? E todas essas manifestações, porque, segundo Franz Boas, é uma leitura mais particular do fenômeno cultural, né? Na sua concepção, cada cultura segue seus próprios caminhos e possui uma evolução singular, né? Não é uma evolução universal, né? É uma evolução singular, segundo o culturalismo, né? Dois termos diferentes: culturalismo, evolucionismo cultural, né? Evolucionismo cultural defendido por Edward Taylor, o culturalismo defendido por Franz Boas, tá certo? O desenvolvimento de cada cultura está intimamente associado às condições geográficas, climáticas, psicológicas e históricas enfrentadas pelo grupo específico, o que desautoriza o método comparativo linear sugerido pelos evolucionistas culturais, né? Os evolucionistas culturais utilizavam esse método comparativo linear, querendo igualar todas as culturas iguais. E ele disse ali que existem condições geográficas, climáticas e psicológicas, né? De repente, para uma civilização, fazer a dança pedindo a chuva não é a mesma coisa de outra civilização que já tem chuva demais. Tem uma civilização que faz para pedir chuva, a outra já faz para pedir o sol. Porque vocês sabem, estudaram e estudam ainda até hoje, que o clima tem que ter equilíbrio, né? É o sol e a chuva. Se for só chuva demais, não dá certo. Então, nas condições culturais, geográficas e psicológicas, é que existe aí a particularidade da cultura, né? São muitas manifestações, desde as religiosas, as de tradição, as de materialidade, né? Há pouco tempo, nós estamos no mês de agosto, mas há pouco tempo nós vivemos o período junino, né?
É comidas típicas, é tradição, é aquela veste quadrada, né? A gente compra a camisa, como é que a gente chama? Uma camisa... Me fugiu o tema. Preciso me quadrangular, quadrada, né? Que vem Mas tem um tema nosso, como um tema específico nosso. Não escutei. E tudo isso aqui está dentro desse conceito particular de cultura, né? Então o Franz Boas vai defender que a cultura ela tem suas leis, mas as suas leis particulares, né? Acontece num âmbito mais particular e leva-se em considerações todas essas condições que não seja somente um método comparativo para comparar a todas as outras culturas, tá certo? Esse conceito ele vai ser diversificado por Franz Boas, tá certo? O conceito de cultura, né? Falar de cultura geralmente não é simples, né? Se a gente fosse colocar o conceito de cultura, o que é cultura? Na nossa aula passada de filosofia, que a gente encerrou ela falando de Sócrates, da ironia e da maiêutica, né? A gente ia passar aqui 5 anos frequentando essas cadeiras todo dia só para estudar a cultura, né? Aliás, uma faculdade de cultura, ela não se faz em menos de 6 anos, que é um dos berços da cultura, é a antropologia, né? É porque são tantas manifestações culturais, mas tantas, com suas leis, com suas análises, que não se estuda a cultura de forma ríspida ou de forma direta, né? Então, definir cultura não é simples. O antropólogo Alfred Kroeber identificou mais de 600 significados diferentes para a mesma palavra, né? Então, o Enem ele pode, de certa forma, elaborar uma questão aonde ele pergunta o significado de cultura. Eu estava assistindo minha aula passada, eu nunca apareci aqui na câmera, só fica ali, aí não pega a mania do professor tem de andar. Não sei estar parado. Mas teu conteúdo está aí, né, Mateus? Na raiz etimológica da palavra encontra-se o substantivo latino colere, né, que significa cultivar. A acepção original estava diretamente associada ao cultivo dos campos para plantação, viu? A palavra cultura, na sua origem e na sua etimologia, nada tem a ver com o conceito que a gente tem hoje de cultura, né? Sendo esse conjunto de crenças, lendas, tradições, costumes que faz parte da vida de um povo, né? Então, de onde se extrai a palavra agricultura, né? Utilizada até o dia de hoje, né? Então, a palavra cultura, na sua etimologia, significa cultivar. Porém, com o avanço das ciências, das humanidades, isso aí foi se tornando mais aprofundado, né? E hoje o conceito de cultura é muito mais, vai muito mais além do que a sua raiz etimológica, tá certo? Cultura popular ou tradicional, né? Na nossa concepção, nós vamos definir esses dois tipos de cultura. O Enem já cobrou uma questão tentando entender do aluno que tipo de cultura ele colocava na questão, né? E a cultura popular, ou tradicional, ela é definida como conjunto de manifestações, valores, comportamentos, saberes e crenças que são originais e espontâneas de um grupo social, contribuindo para formar a identidade cultural deste grupo e fazendo parte da sua história, né? Então, quantas manifestações culturais nós temos hoje? Hoje tem o grande hit do momento na música, né? É que você vê aí os vídeos na internet, se eu for uma festa hoje, eu não danço mais nada, né? Porque é aquele negócio que faz assim, acolá e desce. É tanta coisa. É o ritmo do momento. Cultura, né? Jamais um professor ou qualquer pessoa, por mais que seja, não pode desprezar. É o momento, é o ritmo do momento, né? Se bem que hoje a gente vive os ritmos passageiros, né? Hoje é um, amanhã é outro, terça-feira já é outro, quando for domingo já explode outro ritmo, né?
Mas isso é cultura, é a chamada cultura popular, tá certo? E eu me lembro que eu fui no Enem de edições anteriores, se colocou um texto, um fragmento, e pediu para o aluno analisar que tipo de manifestação cultural estava inserida naquele contexto, se era cultura popular ou se era cultura erudita, né? Ou então cultura tradicional, ok? Tradicional, o próprio termo diz, é aquela que não muda, né? É você assistir uma orquestra sinfônica, é você assistir aqueles concertos italianos, Mozart, né? Em quem mais? Beethoven. É isso aí que é a cultura tradicional. Cultura erudita também, né? Então, é entendida como tradicional ou erudita. O próprio nome já diz, erudição, né? É uma coisa mais consubstanciosa e que não mudou ao longo dos tempos, né? Então, entre cultura tradicional e cultura popular, existem essas duas culturas, né? E todas essas manifestações, comportamentos e saberes e crenças são originais e espontâneas de um grupo social, certo? Então, no mesmo seio, na mesma civilização que nasce a cultura erudita, nasce a cultura popular, certo? E aí, cada civilização e cada sociedade, que eu digo assim, cada sociedade, por exemplo, o professor nasceu nos anos 80. Então, todos os costumes eles tenderam a evoluir. Vocês estão aqui no ano 2021. Daqui 10 anos, muitos costumes que para vocês é a onda do momento, já vão estar ultrapassados para vocês. E vai vir o quê? Uma nova geração com costumes diferentes, né? Então, tudo isso aí vai contribuindo para formar a identidade cultural. Tá certo? Então, na prova do Enem, se pedir a você o significado de cultura erudita ou cultura tradicional ou popular, então a gente faz essa separação, né? Porque ainda existe as duas e cada um em seu lugar. Vá tocar um ritmo desses musicais perto de um cabo de uma orquestra da Universidade Federal, que toca violino, que toca sax, que é todo rebuscado, certeza ele vai mandar você se retirar. Vai dizer que lixo é esse, é uma poluição, né? Então, mas todas essas manifestações, elas se coadunam dentro da civilização, tá certo? E a cultura popular particulariza um povo, atribui a ele história e personalidade, o insere em um contexto histórico específico e dá sentido à sua existência. Então, o rei para sempre vai ser o rei. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Roberto Carlos, né? Sempre vai ser o rei, porque foi uma cultura que conferiu a um povo a sua particularidade, né? Então, que passe gerações, já veio o Safadão, já veio o Xande de Avião, já veio Zeca Bota Bom, tantos outros, mas nenhum derruba o rei, né? O rei Roberto Carlos, o outro rei que morreu, que era o rei do Brega, Reginaldo Rossi, né? Ninguém nunca vai derrubar essas personalidades, né? E os novos também gostam, né? Porém, quando bota no paredão, bota num ritmo diferente, mas a letra é a mesma, né? Bota no ritmo de quebra, como a gente diz, né? O professor Edilvar está aqui falando comigo. Aí ele botou uma mensagem lá, eu digo, ei, chefe, onde é o quebra hoje? Pergunta assim, né? Onde era a festa. Teve outras gerações que perguntou onde há a tertúlia. Vocês lembram que teve gente que usou esse termo tertúlia? Onde há a tertúlia? Era uma festa que tinha organizada por os estudantes. Então a época muda. Hoje tem que perguntar onde é o quebra. Ninguém sabe onde é que vai ser. Eu confesso que me soou mal esse termo quebra, mas depois eu fui entender que é festa normal, né? Não sei se tem outra cor depois que eu tô fora da área, né? Acaba depois que casa é só trancado direto. O patrimônio cultural, material e imaterial, né? Então, falar de cultura também é falar daquilo que é material e daquilo que é imaterial, né? O Enem de 2010, ele perguntou
para o aluno o entendimento do que é material e do que é imaterial dentro da cultura, né? Então, o material é tudo aquilo que faz parte da vida material de um povo, né? Geralmente é denominado de bens e utensílios, né? Então, tudo que faz parte da vida da cultura material consiste de toda a sorte de artefatos, objetos, instrumentos, construções, obras arquitetônicas, né? Utensílios que são produzidos no interior de uma determinada cultura e que se distingue por serem concretos e tangíveis, né? Existe a Unesco e existe o IFAM, né? Que são os órgãos que têm o colegiado nacional e internacional que tombam esses objetos patrimônio da humanidade, né? Cristo Redentor é um patrimônio da humanidade, né? O que mais que a gente pode ver aqui no Brasil, né? A Serra da Capivara é um patrimônio da humanidade, né? Então foi aquilo que serviu para o bem do povo. Então a questão do Enem estava assim, Enem 2012 ou foi 2015. Dentre e abaixo existe, eles sempre colocam um texto enchendo linguiça, né? Aí para cultura e não sei o que mais lá. Abaixo assinale a alternativa que pertence ao patrimônio imaterial cultural do povo brasileiro, né? Aí tinha lá a estátua do Cristo Redentor, o Pelourinho no Rio de Janeiro, tinha o Bumba Meu Boi lá no Maranhão e tinha outras imagens lá, né? Então, qual dessa alternativa constitui patrimônio imaterial do povo brasileiro? E a alternativa certa era aquela que se referia ao Bumba Meu Boi, né? Que é esse movimento cultural daqui do Maranhão, tá certo? Que é aquela dança. Então, a dança, as lendas, muitas outras coisas faz parte da cultura imaterial, tá certo? Já a cultura imaterial se refere a elementos que não são tangíveis, isto é, se caracterizam pela sua abstração. Os bens culturais e materiais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas, né? Então, isso aí também é bem fácil de analisar lá na prova do Enem, né? Ele já botou o Enem por algumas vezes, a distinção entre o que é material da cultura e o que é imaterial. O material sempre está relacionado à materialidade, né? As outras estão ligadas aos saberes, à tradição oral, aos costumes, né? Por que a gente toma a bênção quando acorda? O costume quase é escasso no dia de hoje, né? Tem muitas coisas, as orações, as crenças, todas faz parte daquilo que não é imaterial, né? É uma coisa tão simples, assim o professor falando, mas tem muitas teses de mestrado e doutorado por aí afora relacionada ao que é material na cultura e o que é imaterial, né? E aí tem todas as denominações que seguem em cima disso, né? Então, conceitos bem simples, mas que na prova do Enem é interessante você ir para lá sabendo o que faz parte da materialidade e da imaterialidade da vida do povo, né? Aqui nós temos algumas coisas materiais, né? E outro, no Enem de 2016, falou do queijo de Minas. O queijo de Minas, aí todo mundo errou essa questão, pelo menos a maioria dos meus alunos. O queijo de Minas, o queijo de Minas Gerais, ele é um patrimônio cultural material ou imaterial na concepção de vocês? Material? Eu também teria marcado essa daí. Mas a questão disse que era imaterial, porque faz parte da cultura e da tradição, dos costumes, né? É a região que tem os queijos mais belos do Brasil, a região de Minas Gerais, né? E todo aluno meu marcou, eu também teria marcado se eu estivesse fazendo a prova, porque queijo você pega, né? Mas tem a ideologia expressa no costume, né? E dizia que o queijo fazia parte do patrimônio material, ó. Sempre o Enem está pontuando isso. Então, ok, cultura material e imaterial. Os órgãos que faz com que isso vire patrimônio ou não se chama no mundo a Unesco e no Brasil o IFAM, Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, viu?
ok? Universalismo cultural vezes relativismo cultural. Universalismo cultural é o nome dado à postura que defende a possibilidade de haver padrões culturais universais, isto é, válidos para todas as culturas, independente de sua localização espacial ou temporal, né? Já o relativismo vai dizer que os sistemas culturais são todos igualmente válidos e que nenhum sistema é realmente melhor do que qualquer outro, né? Universalismo. Todas as culturas, independente de sua localização espacial ou temporal, né? A possibilidade de haver padrões culturais universais, né? Se nós formos refletir, tem muitos padrões culturais que são universais, né? Por exemplo, lavar as mãos ao tomar as refeições. Principalmente hoje com o coronavírus, né? Todo mundo vai dizer que esse é um costume, né? Embora a origem desse costume é totalmente judia. Os judeus era que tinham o hábito de se purificar ao tomar os alimentos. Lavar as mãos, né? Tá certo? Mas possa ser que esse conceito universal seja uma postura e que, dependendo da localização do espaço ou do tempo, vai haver um padrão cultural universal, né? Então, universalismo cultural, a própria palavra já toma sentido de universalidade, né? O segundo ponto aqui é o relativismo cultural, né? De que não são todos iguais, mas não tem nenhum que seja melhor, né? Não existe nenhum sistema que seja melhor do que o outro. Por isso, na minha aula inicial, nós tratamos um pouco dessa questão do véu, né? Da tomada no Afeganistão pelos Talibã. Ali tem muita coisa envolvida. Tem muita cultura envolvida, né? Antes mesmo da gente dizer e julgar porque uma pessoa se amarrou bomba e se explodiu, ele tem os fundamentos dele. Ele foi educado para aquilo, né? A gente não queria que acontecesse com um parente da gente que está lá estudando, morando e tudo, mas infelizmente é a cultura, né? São anos de negociações, são anos o Papa se pronunciando, porque o Papa também ele é chefe de Estado, né? Pedindo a paz, né? Essas tropas dos Estados Unidos, se eu não me engano, chegaram lá em 2003, ó, vieram sair agora, quase. Foi 2003? Eu acho que foi. 2001, viu? Foi mais cedo ainda. E nunca teve a negociação, né? Então, nesse sentido, nós temos aí todos esses dois termos de relativismo e cultura, tá certo? Chega, Mateus. Ah, por aí tu tira, né? Mudou? Esse aí é o próximo? É, esse próximo aí. É. Isso. Muito bem. A diversidade cultural e o multiculturalismo, né? A diversidade cultural é um fato humano. Há inúmeros grupos sociais e variados sistemas culturais, cada qual com suas particularidades e especificidades. O multiculturalismo é o nome dado à coexistência de várias culturas no interior de uma mesma região, país ou cidade, né? Então, esse é um exemplo de Brasil, né? Nós somos um povo multicultural. Às vezes até o sotaque da língua muda num raio de 300 quilômetros, né? De diferença. Você vai daqui, às vezes o povo de Teresina fala de um modo, já o do Ceará fala com outros costumes. Então existe aí esse multiculturalismo. E existe também a diversidade cultural. Agora, todos esses elementos, a partir das prerrogativas sociológicas, eles são naturais. Eles acontecem de forma
real dentro da civilização e não existe aí nenhum pré-julgamento estabelecido para poder se relacionar o que se configura superior e o que se configura inferior, tá certo? Mas tudo faz parte dessa diversidade cultural e também do multiculturalismo, que é, na mesma cultura, ter vários costumes e regiões diferentes, né? Se aqui no Maranhão tem o costume do Bumba Meu Boi, no Ceará já tem algum outro costume, lá em Minas Gerais temos outros, e aí nós se emaranhamos naquilo que a sociologia chama de diversidade cultural, tá certo? É um país diverso dentro da sua cultura. E, encerrando aqui esse tema da cultura, nós temos esses dois pontos aqui que também são interessantes, né? Esse primeiro, o etnocentrismo, já caiu questões no Enem relacionadas ao etnocentrismo cultural, né? E alguns que vão ainda fazer prova de medicina na UEMA também são temas recorrentes, até em prova de redação, tá certo? O etnocentrismo é um fenômeno que, segundo o antropólogo Lévi-Strauss, antropólogo francês, ocorre em qualquer agrupamento social. Ou seja, o etnocentrismo se manifesta quando um determinado grupo social se considera em uma posição cultural superior em relação aos outros grupos sociais, né? Para a antropologia, não existe essa possibilidade de uma cultura ser superior à outra, né? Isso é tão delicado nos dias de hoje, né? A questão do julgamento da cultura alheia. Costumes, tradições, crenças é algo que não se julga, né? É tão bom quando você chega num lugar, né, dependendo de país ou cidade, que você abraça o outro valorizando a sua cultura, né? Certo? Isso aí é interessante. A xenofobia é um fenômeno bastante próximo do etnocentrismo, né? No entanto, enquanto o etnocentrismo constitui um processo básico de diferenciação social, guardando aí um aspecto positivo, a xenofobia é uma postura agressiva em relação a outros grupos sociais e, não raro, se apresenta como uma mescla entre o etnocentrismo e interesses que perpassam o campo econômico e político, né? Então, já na xenofobia, nós alcançamos aspectos políticos e econômicos, né? No etnocentrismo é um aspecto mais cultural, tá certo? Então, xenofobia, etnocentrismo, esses termos eles já tiveram até mais usados, né? Mas são fáceis de compreensão, tá certo? No etnocentrismo, não considerar uma cultura superior à outra, né? Todas as culturas têm seu valor e têm as suas compreensões, têm as suas análises e também tem a parte dos teóricos, né? Sempre os teóricos contribuem para entendermos melhor aqueles temas que são colocados dentro da prova de ciências humanas, tá certo? Então, nesse ponto aqui, nós discutimos todo esse conceito de cultura daquilo que poderá estar na prova do Enem, tá certo? Eu vou fazer questões, próxima aula, nós vamos resolver questões desses temas e eu vou encerrar também a primeira parte da filosofia, que é a parte de Sócrates, Platão e Aristóteles, para a gente resolver questão também, que está relacionada a essa temática do Enem, tá certo? Alguma dúvida? Boa noite, povo de Deus. Tudo bom? Fizeram minha saudaçãozinha? Quem fez, pode me dar aqui, tá? Por favor. Quando for próxima sexta, eu pego. Se quiserem, eu pego aí. Tô higienizadazinha. 2. Ah, tá bom, tá bom. Gente, não esqueçam de botar o nome não, tá bom? Porque tem hora que eu não sei quem é, aí eu fico tentando as ideias.
Opa, segura. Falta alguém? Não, não, não. Quando for próxima sexta, aí eu trago, tá? Aí próxima sexta vocês já trazem essa daí, assim a gente vai fazendo o ciclozinho, tá bom? Quem tiver com redação atrasada, por exemplo, não deu pra fazer, me entregar essa hoje, aí próxima semana pode me entregar sem problemas, viu? Que eu não quero é que vocês deixem de produzir, tá bom? Pode deixar de produzir, não. Oi? Toda semana é uma. Porque assim, não dá tempo e eu acho que não compensa a gente ficar só estrutura. Eu acho que vocês têm que produzir, eu prefiro que vocês produzam. E aí, dentro da correção e das aulas, a gente vai corrigindo as falhinhas, tá bem? Porque a gente tem menos de 100 dias aí, né? Então tem que aproveitar, correr contra o tempo, sem pressão. Como a senhora botar no grupo ou mandar a Nanda botar os temas, os 4 temas, das 4 redações. Os 4 temas das 4... Ah, ainda do primeiro semestre, né? Então, agora deixa eu te falar, eu acho que eu nem... Ah, não, mas o Matheus tem. Pode deixar que eu vou falar com o Matheus, viu? Aí eu peço pra ele botar lá, então eu falo com a Nanda, tá bom? Mas, se eu não me engano, é literacia familiar, agronegócio, agora indígenas e a de hoje. Oi, meu bem. Naquela folha de redação? A folha padrão? Deve. Viu? Porque fica melhor do que a margem do caderno é diferente, né? Então é melhor a gente fazer na folhinha. Quando vocês estiverem sem folhinha de redação, vocês peçam para a Nanda que ela deixe um pacotinho ali sempre, viu? Aí vocês podem pedir lá para ela. Tá bom? Vamos lá para hoje? Vou ter que subir. Oi. Se prepara, vamos lá, meninos. Peguem bem a nossa propostazinha de hoje, por favor. Canetinhas em mãos. O nosso teminha aí de hoje, ele traz alimentação irregular. Vamos lá. O nosso teminha de hoje ele vai falar sobre alimentação irregular e obesidade no Brasil. Professora, por que você está trazendo esse tema agora? Primeira coisa, o Brasil tem se tornado um país muito gordo. Segunda coisa, durante esse período de pandemia, a nossa relação com a comida ficou mais íntima ainda, né? Tanto que muitas empresas de delivery abriram e tal. E aí, nesse sentido, essa facilidade com essas comidas rápidas acabam induzindo aí a um aumento de peso muito rápido. Vejam, sobrepeso não é obesidade, tá? Sobrepeso não é obesidade. Vocês podem trabalhar aí a questão da obesidade como uma consequência dessa alimentação irregular. Vejam, o nosso teminha é 2 problemáticas dentro de uma só, tá? Então, vocês vão ter que abordar durante a introdução, durante a argumentação, não vão focar somente em obesidade, não. Sempre tragam o foco também dessa ideia de alimentação irregular. Ok? Tudo bem? E obesidade aí, a gente vai pensar justamente nessa questão de envolver até consequências, tá? Vocês podem abordar consequências aí. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, colesterol, doenças cardiovasculares, o próprio comprometimento das relações sociais, por causa de um preconceito, né, muito existente na sociedade, além, né, de uma própria questão de crises psicológicas. Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem até depressão, né, por causa dessa relação má
articulada aí com a comida, principalmente porque há uma intenção aí de comidas industrializadas muito forte, comidas ricas em sal, em gordura e em açúcar, né? Oi? E o sódio, que já entra essa ideia do sal. Vamos lá. Pegando aí a proposta de redação, por favor. De novo, faz aquele mapeamentozinho lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Isso aí é qual, meninos? Competência 2. Grifa rapidinho, para a gente não perder tempo. Grifa aí rapidinho e coloca C2. Professora, por que tu sempre faz esse mapeamento? Porque lá, na proposta de redação lá do Enem, vocês vão ter que ter esse respeito à ideia da estrutura e das competências. Quer saber o segredo de tirar nota boa e de tirar 1000 na redação do Enem? Básico. Primeira coisa, entendimento do tema. Tá? Primeira coisinha, entender o tema. Entendam o que é que o tema quer de vocês. Conversem com o tema. Tracem as palavrinhas e busquem já palavrinhas sinônimas que possam facilitar um esclarecimento das ideias para vocês. Segunda coisa, respeito à estrutura textual. Qual é a nossa ideia de estrutura textual, meninos? A nossa questão lá das partes do texto. Quais são as partes do texto? Introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então eu pego introdução, desenvolvimento, conclusão. Quais são suas partes? Introdução, contextualização, apresentação do tema e tese. Desenvolvimento, tópico frasal, estratégia argumentativa, posicionamento crítico, fechamento. Conclusão, retomada do tema, proposta de intervenção social e a finalidade, aquele fecho do texto. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem dizer que eu volto, tá? Mas deu para compreender aí, né? Essa questão das partes do texto. Lembrem que são 2 desenvolvimentos, os 2 têm a mesma estrutura, tá? Vão abordar ideias novas, mas é a mesma estrutura, beleza? E aí, além disso, nós temos a questão de respeito à ideia de competências, tá? Competência 1 é modalidade escrita formal da língua portuguesa, então já grifa aí também. E traça, faz a sublinhação e já coloca C1. Vamos lá, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa. Ó, gente, não vão citar a palavra, tipo assim, lá no texto, não vão citar a palavra, a expressão pessoas gordinhas, fofinhas. Não vão fazer isso não, que soa como um desprezo, tá? Pode chamar de gordos mesmo, tá? Pessoas gordas, pessoas acima, com excesso de peso. Vocês não vão falar acima do peso não, porque aí dá a ideia só que a pessoa tá um pouquinho, digamos assim, fora da balança, tá? Vocês falem de excesso, mesmo de gordura, fartas, tá? Que aí vai trazer essa intenção mais forte dentro da argumentação. Vamos lá. Sobre o tema alimentação irregular e obesidade no Brasil. Primeira coisa aqui que a gente vai pensar, quando se fala de alimentação irregular, a gente vai pensar aí o porquê que isso acontece, tá? Que aí a gente pensa nas nossas ideias de tese, ok? Belezinha até aí? Deu para compreender? Pronto. Passou o teminha, a gente vem já debater ele. Passou o teminha, traça aí o próximo. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Competência 5. Não vão falar também que é obrigatório as pessoas emagrecerem não, viu? Pelo amor de Deus, que aí vocês vão estar ferindo o direito humano, tá? Tá violando aí a questão de liberdade. Tem pessoa que realmente gosta disso, né? Vamos lá. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Competência 5. Colocaram? Selecione, organize e relacione. Competência 3. De forma coerente e coesa. Competência 4. Argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Competência 2 / competência 3. C2 / C3. Vamos lá. Podemos começar bonitinhos. Primeiro texto motivador.
Paola Flores, que pede frango frito em um restaurante de comida rápida na capital da Colômbia, é um dos milhões de latinos-americanos que lutam com a obesidade, uma epidemia que castiga a região mais duramente do que outras áreas em desenvolvimento do mundo. Mais de 56% dos adultos latino-americanos encontraram, gente, primeiro texto motivador. Encontraram? Pronto. Mais de 56% dos adultos latino-americanos estão acima do peso ou obesos, em comparação com a média mundial de 34%, de acordo com um relatório do Instituto de Desenvolvimento do Exterior, divulgado no ano passado. O problema crescente costuma afetar principalmente os mais pobres na sociedade. Opa! Quando teve, lá no primeiro governo Lula, acho que foi no primeiro governo, tá? O Lula, ele teve um programa que era a Fome Zero. Não sei se vocês já ouviram falar nesse programa, né? Apesar de que o Fome Zero ele foi mais um programa político mesmo do que uma efetivação, né, perspicaz na população. Mas qual era a intenção? Tirar as pessoas do mapa da fome, tirar as pessoas da desnutrição. Funcionou? Em parte sim. Só que o que aconteceu? As pessoas saíram da desnutrição e foram para a subnutrição. E o Brasil acabou se tornando um dos países, não o mais gordo, mas é um dos países que tem um grande contingente de pessoas obesas, tá? E pessoas aí que infelizmente desenvolvem até outros problemas de saúde devido a esse excesso de peso. Desde 1991, o número... Não, continuando. E traz risco de sobrecarregar o sistema de saúde pública. Grifa isso aí, gente, por favor. Sobrecarregamento aí do sistema de saúde pública. E reduz, então eu posso pensar no seguinte, ó. Obesidade é problema de saúde pública, beleza? Obesidade, anotem aí no cantinho. Obesidade é um problema de saúde pública. Obesidade é um problema de saúde pública. Pode continuar? Vamos lá. Sobrecarregar os sistemas de saúde pública da América Latina e reduzir os ganhos econômicos no longo prazo, dizem os especialistas. Desde 1991, o número de pessoas que passam fome na América Latina caiu quase pela metade, de 68,5 milhões para 37 milhões em dezembro. Embora a região seja a única que está no caminho certo para atingir as metas da ONU sobre a redução da fome, até 2015, muito menos atenção tem sido dada ao combate à obesidade. Vamos lá, abram aí os caderninhos ou um cantinho aí da proposta de redação para a gente fazer aqui algumas anotações. Vou pegar aqui que eu anotei coisa demais. Tá dando para enxergar aí direitinho, gente? Tá, né? Aqui são ideias de tese, tá? Porque existe, desculpa, porque existe esse aumento, foi mal.
Ó, vou colocar as outras aqui, porque eu acho que aqui vai ficar ruim de vocês verem, tá?
Terminarem, vocês avisem, tá? Pode? Não? Me disseram aqui que ainda não.
Meu Deus, peraí. 36, 57, 51. 36, 57, 51. 36, 57, 51. 36, 57, 51. 36, 57, 51. Pode agora? Bora lá. Aqui nós temos, porque existe esse aumento. Toda vez que vocês olharem o tema, vocês vão começar a pensar em ideias que vão formular a tese de vocês, certo? Aqui nós temos, meninos, 1, 2, 3, 4, 5 teses. Tem tese demais, certo? Então, isso principalmente se você quiser abordar a causa e consequência. Então, tenham a intenção de observar qual é que vocês querem trabalhar. E detalhe, essas aqui são as que eu pensei, tá? Vocês podem ter outras visões aí sobre a formação da tese de vocês. O que é que eu quero que vocês entendam? Essas ideias de tese, elas vão ter que vir lá na introdução. Vocês vão fazer a introdução, vocês vão pegar um repertóriozinho, aqui também há algumas ideias de repertório, vocês podem pensar em outros, por exemplo, você quer falar da mídia, você pode pensar no Chaves. Todo mundo aqui já assistiu o Chaves, não já? Que tem o seu Barriga, né? Que ele é até muito criticado, os jovens criticam muito outro, principalmente se você quiser relacionar aí a ideia de preconceito, dá pra citar ele. Tem uma série também chamada de, acho que é na Netflix, não, meu inglês é péssimo, tá? Mas se eu não me engano o nome da série é Insatiable, parece que é uma moça que ela era bem gorda, ela tem distúrbio alimentar, emagrece, mas aí vira aquele conflito, né? Pronto, pode ser aí também uma referência que vocês podem abordar. E aí vocês vão pensando em outras ideias. Qual é a intenção aqui? Vocês vão pegar um repertório que se relacione ao tema, tá? Um repertório ele tem que trazer essa intenção aqui, ó, de obesidade, de distúrbio alimentar, digamos assim, obesidade, ok? Por isso que é interessante pensar em um repertório que realmente articule ao tema. Porque lá na introdução, vocês vão ter que fazer a contextualização. Essa contextualização é através desse repertóriozinho que vocês vão utilizar. Depois que fez a contextualização, vocês vão trazer um conectivo. Um conectivo, por exemplo, se você trouxe uma série, você vai usar aqui o termo, por exemplo, fora da ficção, certo? Perpassando as telas, em analogia à realidade brasileira atual, porque tem que ter o termo, o operador argumentativo, que ele vai fazer essa transição, para você sair do repertório e você trazer a intenção do tema. Alguma dúvida até aí? Nada? Pronto. Depois disso, eu vou fazer a APT. O que é a APT? A apresentação do tema. Professora, eu posso pegar a frase delimitadora do jeito que está e colocar na introdução? Posso. Professora, eu posso ir desmembrando a palavra-chave para apresentar o tema? Posso também. O que importa é que vocês não deixem de fazer essa apresentação de tema. Por quê? Porque a competência 3, ela diz que você tem que relacionar e organizar as ideias em defesa de um ponto de vista. Então, é você apresentar o tema e você fazer a relação das suas ideias perante a intenção de tese. Que depois da apresentação do tema, vocês vão usar outro conectivo. Por exemplo, isso ocorre devido, isso se dá devido, né? Tal problemática se relaciona intrinsecamente a... E aí você vai trazer a ideia de tese. Vamos pensar aqui nessas teses. Primeira tese que nós temos, popularização. Vocês se incomodam se eu tirar um pouquinho essa máscara? Que eu não estou aguentando isso aqui, eu estou sufocada. Vamos lá. Popularização mais viralização das opções mais rápidas para alimentação. Pensa comigo. Essa ideia de popularização, a gente pode pensar aí nas cidades inchadas com tanta pessoa, certo? Que referência eu posso ter aí, meninos? Eu posso pegar lá o êxodo rural. Lá na história, lembra do professor Rubens, de Cláudio?
né? Lá na história nós temos a questão do êxodo rural. O que foi o êxodo rural? A saída de pessoas do campo para a cidade para trabalhar, certo? O que aconteceu? Veio gente demais, essas pessoas trabalhavam e aí muitos não tinham tempo. As empresas não, as grandes indústrias, elas eram longe, né, da cidade, e aí essas pessoas não tinham muito tempo de fazer comida, de ter uma alimentação equilibrada. Então, qual foi a intenção? A chamada quentinha, as comidas rápidas, né? Que aí foi onde entrou essa viralização das opções mais rápidas de alimentação. Comidas, às vezes, que a gente, até hoje isso acontece, às vezes a gente acha que está comendo a comida daquele dia, daquela hora, está com 2 dias que aquele arroz foi feito, né? Então, a gente tem essa intenção de buscar uma alimentação que ela seja rápida. E isso aconteceu muito, principalmente com, hoje, o mais famoso aí, na nossa realidade atual, que é os chamados deliveries, né? Tem delivery de tudo, tem até o lanchão da madrugada. Se tiver com fome 2 horas da manhã, abaixa o aplicativo, como é o nome? Não é nem o Aikifome, como é o nome da... É Aikifome daqui de Picos? É Aikifome, né? Pede aí... Não, a criatividade do picoense. Os carros, né? Bora, como é? Bem ali. Pelo amor de Deus. Bora, porra! Desculpa, povo de casa, perdão. Então, aí você vê o Aikifome. 2 horas da manhã, se tiver com fome, você acorda 2 horas da manhã, caindo de fome. Aí, o lanchão da madrugada, um hamburgão desse tamanho, uma porção de batata frita, gordura não, depois, e a Coca-Zona gelada. Ou você dorme só, você dorme doidão, você acorda 7 horas da manhã, louco. Vamos lá, viralização de opções mais rápidas para alimentação. Lembrem de falar sobre os deliveries, tá? Que isso foi uma pegada já, ó, americana antiga. E aí o Brasil acabou trazendo essa intenção. Quer um repertório legal? Traz isso aqui, ó. Revolução Industrial. Aí você fala da tecnologia, fala sobre os aplicativos de celular, chega no delivery e aí traz essa intenção de obesidade. Professora, como é que eu faço isso? Vamos lá. Com o advento da Revolução Industrial, as modalidades de tecnologia se difundiram e aumentaram a relação entre as pessoas e mercadorias. No entanto, tal problemática se faz presente no Brasil devido à alimentação irregular do brasileiro, aliado a altos índices de sobrepeso, levando assim à obesidade. Tal problemática ocorre devido à viralização de opções mais rápidas de comida, junto, vamos supor, a uma inatividade física presente na população. Fizemos a introdução. Compreenderam a ideia? Foi rápido, mas não pede para me repetir de novo, não. Caiu, não sei mais, não. As ideias vêm na hora, se não anotar, já era. Mas deu para compreender essa parte aqui, não deu? Tiver com dúvida, viu? Se a senhora tiver com dúvida, pode perguntar, viu? Diga, doida, volta, pelo amor de Deus. Vamos lá. Inatividade física. Isso aqui eu posso relacionar principalmente a crianças e jovens, certo? Devido à tecnologia também, os jovens, quem é pai, quem é mãe aqui sabe, quem é avô, enfim, o menino é 24 horas no celular, né? Não lembra nem de comer. É no Free Fire, é no Instagram e tal. E aí, assistindo série, enfim, e aí nem lembra de comer. Quando ele lembra de comer, ele não quer arroz, ele não quer feijão, ele quer o quê? Besteira. É salgadinho, é pipoca, é açaí, é não sei o quê, não sei o quê. E aí a criança, ela acaba tendo aquele costume de ter uma alimentação totalmente desequilibrada. E principalmente os pais acabam influenciando a isso, porque o pai deixa, né? Desde que a criança coma alguma coisa, como se aquilo tivesse realmente um valor, né? Proteico, enfim, para o corpo. Tá? Então, a ideia de inatividade física, como consequência disso, eu posso relacionar, doenças crônicas, tá? Eu posso faço a argumentaçãozinha, a apresentação do tema, problematização, uso como tese a inatividade física, aí coloco resvalando em consequência. Resvalar é resultar, tá? Então, resvalando em consequências graves, como, por exemplo, doenças crônicas. Aí, gente, ó, se vocês forem citar essa ideia de alguma consequência de doença crônica, cuidado para vocês não colocarem muitas. Porque a gente sabe que tem várias, diabetes, hipertensão, enfim. Mas aí, cuidado para vocês não citarem muitas, que vocês não vão ter como argumentar sobre todas, tá? Então, escolham aí 2 que vocês possam
citar, por exemplo, hipertensão e diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, enfim. Belezinha? Vamos lá. Falta de prevenção. Essa falta de prevenção aqui a gente vê o mau hábito alimentar, que ele não é novo, tá? Ele já é bem antiguinho. A gente come fora de hora, principalmente quem trabalha sabe, né? Você não tem um horário certinho para se alimentar, às vezes atrasa, às vezes é mais cedo, né? Principalmente quando atrasa, o organismo ele bagunça todinho. Eu digo por mim, tem dia que eu praticamente não tomo café da manhã, porque não dá tempo, eu já saio de casa. Primeiro que eu sou molenga para acordar, né? Aí eu já acordo em cima da hora. Vou trabalhar, aí pronto, já perdi o café. Quando eu chego em casa, meio-dia, 1h da tarde, 1h15 eu já tenho um aluno no meu cursinho, né? Porque é de acordo com o horário deles. Aí tem hora que não dá tempo para almoçar. Quando eu vou almoçar é 3h da tarde. Aí meu almoço é um doce de leite, um creme cracker, aqueles clubezinhos social. Menina lançou um de requeijão maravilhoso. Não como não. Que é industrializado, não posso comer não. Mas ele é ótimo. No meu período de estudante, meu cardápio era variadíssimo. Eu tinha miojo de carne, de galinha caipira, de costela. Aí lançaram os apimentados. Amei os apimentados. Até que eu dei um problema horrível de estômago. E aí hoje eu não como nada dessas coisas. Só o clube social que eu ainda não consegui deixar. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Porque o negócio estava puxado. Então, a gente pode ver aqui sobre o mau hábito alimentar, certo? Falta de educação alimentar. Esse aqui é perfeito, ó. Envolve escola, tá, gente? O que acontece? Em 2017, lembrem disso, pode pesquisar na internet. Em 2017, teve um projeto de lei que ele foi voltado para a questão de projetos que era para ser realizado nas escolas, públicas e privadas, com as séries iniciais, com as criancinhas pequenininhas, sobre a questão da relação das crianças com os alimentos. Porém, não funcionou, porque não teve uma articulação. É previsto na Constituição Federal essa questão da alimentação, tá? Da segurança alimentar e de uma alimentação de qualidade, tá? Mas isso acabou não acontecendo de uma maneira eficaz. Por exemplo, quem aqui estuda em escola pública? Pronto. Na escola de vocês tem nutricionista? Tem? Arrasou. Vamos lá. Tem um cardápio todo articulado, todo variadozinho, todo dia bonitinho. Pronto. Quem aqui estuda em escola pública que não tem isso? Então não funcionou totalmente. Compreendeu a ideia? Quando vocês falarem de insuficiência ou de inefetividade, é quando ocorre de uma forma, mas ela não é democratizada. Vamos ver, por exemplo, os alunos de escola particular. Pouquíssimas escolas particulares têm nutricionistas, certo? Isso é fato, porque eu trabalho em escola particular e eu vejo. Aí o que acontece? O menino acorda de manhã, muitas vezes não deu tempo de tomar café. A mãe dá o dinheirinho ali para ele tomar café. Ele chega na escola, o café da manhã vem ser 9h30, 9h25, 9h30, que é a hora do intervalo, né? Ele chega lá na cantina, tem salada de fruta? Não. Tem uma fruta? Não. O que é que tem? Um copão de coca enorme, bomba, coxinha e pastel. Né? E aí o menino vapo para dentro. Então, o organismo da criança vira uma bomba relógio. Sal, gordura, açúcar, e aí isso acaba se tornando um hábito. Tem crianças que acostumam tanto, na hora que ele sai da escola, ele já come outro lanche, chega em casa, ele já não tem fome para almoçar. Né? E aí isso vai se tornando um ciclo vicioso que, com o passar do tempo, às vezes o problema não vem a curto prazo, mas a longo prazo essa criança desenvolve estreitamento do estômago, ele desenvolve obesidade, ele desenvolve colesterol. Gente, a quantidade de crianças de 9 a 14 anos com diabetes, com colesterol no Brasil é altíssimo. É altíssimo. Eu tenho alunos que eles têm que injetar insulina, acho que é insulina que chama para diabetes. A criança, o menino tem o quê? 17 anos. Meu Deus do céu. Né? Justamente por causa desses hábitos alimentares errôneos. Então, problematizem aqui a escola, tá? Vocês podem falar aí sobre uma ineficácia de políticas públicas, tá? Sobre a questão da garantia alimentar. Beleza? Vamos lá. Tensões sociais da vida moderna. Um exemplo dessas tensões sociais, ansiedade. A maioria dos jovens brasileiros hoje, eles têm a questão da ansiedade. E a ansiedade, geralmente, não em todos os casos. Tem casos que tem uma reversão. Mas a maioria dos casos de ansiedade faz com que a pessoa
coma demasiadamente, né? Ela acaba descontando toda aquela ansiedade, aquela angústia, ela desconta toda na comida, tá? E aí muitas vezes não é nem uma comida saudável, digamos assim, certo? E ainda por cima, a gente vê a própria questão da relação do homem com a comida, da pessoa com a comida. Eu, por exemplo, pelo menos nunca acordei 2 horas da manhã, tô com fome, quero um alface. Nunca acordei. Eu acordo de madrugada querendo um lanchão da madrugada. Um biscoitão, alguma coisa assim, né? E aí isso faz com que a pessoa não desenvolva um comportamento mais relativo, né? No sentido de saudável, né? Com a comida. E aí nós temos a irresponsabilidade midiática. A mídia, ela trabalha muito. A publicidade infantil, então, desse tipo de alimento, publicidade infantil foi tema 2014 do Enem, viu, gente? A publicidade infantil, principalmente, ela joga pesado com os jovens e crianças. Quer um exemplo? Você chega no supermercado, quando você entra lá naquele corredor que tem lanches, meu amigo, o negócio chega brilha. É um pacote de salgadinho mais bonito que o outro, né? E ainda tem uns que vêm com figurinha, com brinquedinho dentro, né? Tudo isso como uma forma de influência. Você vê a propaganda. A propaganda, para mim, uma das propagandas mais bem feitas que existe é a propaganda da Coca-Cola, né? Vocês lembram lá do subtítulo? Abra a felicidade, né? Chega a bicha e vai, dá vontade de você pegar aquele urso polar e criar dentro de casa, né? Aí o que acontece? A Coca-Cola, a gente não sabe, mas aquilo ali é açúcar puro, tá? Corrói o estômago mesmo, né? Mas a gente não tem esse pensamento, porque vem esse negócio de ser ofensivo e ao mesmo tempo ser prazeroso, né? Tem até um poema pós-moderno chamado de Coca-Cola, que ele diz Coca-Cola, cola, Coca. É um poema praxis. Perguntem ao professor de literatura, Patrick, viu? Que ele vai falando cola, coca, no final ele coloca coacla. Coacla é algo ruim, tá? Dá para vocês relacionarem aí essa questão midiática nesse sentido de influência. Por exemplo, o McDonald's, as propagandas do McDonald's é um preço acessível e geralmente traz essa intenção de influenciar a pessoa a consumir. A Ruffles, né, que é aquela batatinha frita, e vários outros, né, fazem com que a pessoa consuma até, às vezes você nem tá com fome, mas você vê, não, eu quero comer agora, né? E aí isso influencia. Consequências, doenças crônicas, já falamos, prejuízo nas relações sociais e profissionais. Coloquem aí, ó, preconceito, tá? Preconceito, discriminação, segregação social, que é um exemplo claro, a própria indústria da moda, certo? As modelos plus size, as mulheres plus size, se você observar uma roupa plus size, ela é mais cara do que a roupa para a pessoa comum. E fora o acesso, que é difícil, né? Então há essa segregação de muitas pessoas que as roupas não cabem. Lá no século XVIII, por exemplo, né, tinha a questão dos alfaiates. Naquela época, a roupa ela era feita sob medida. Não sei quem aqui já foi em costureira, né? Você lembra que ela tira todas as medidazinhas, porque a roupa ela é feita para caber em você. Hoje, principalmente com essa influência da mídia e esse ideal de padrão, de beleza, né? É como se você quem tivesse que caber dentro da roupa. E quando o manequim ele não é 36, ele está fora do padrão. Então, vocês podem ver aí também essa questão de obesidade, certo? Como uma segregação, beleza? Dentro dessa visão aí do que é belo. Belo, a gente pode lembrar lá do parnasianismo, lembra? Que tinha a exaltação do belo e tal. E o que foge a isso se torna algo que deve ser excluído, tá? Vamos lá. E afeta a qualidade de vida. Tem pessoas que desenvolvem depressão. Tem pessoas que se suicidam por causa, né, de ofensas que sofrem, enfim, por causa desse tipo de situação. Até porque é caro. Hoje se fala muito sobre a cirurgia bariátrica, né? Mas, primeiro, ela é cara e o que tem pelo SUS, né, é uma burocracia enorme para a pessoa conseguir, tá? E aí vocês podem ver uma banalização também. Por exemplo, porque tem muitas pessoas que a questão de você estar acima do peso não significa que você está com obesidade,
certo? A obesidade, ela vem quando ela já traz outros problemas junto a esse excesso de peso. E aí tem muitas pessoas que querem levar isso realmente para uma banalização, né? Para a questão da beleza mesmo, né? E aí acaba dificultando essa relação. Ideias de repertório, nós temos o American Way of Life, que é o modo de viver americano. Os Estados Unidos é o país mais gordo do mundo, isso é dado da Organização Mundial da Saúde, tá? E aí esse modo de viver americano, a gente articulou isso para o nosso dia a dia. Pizzas, hambúrgueres, frituras, doces, salgados, nada que é rico em proteína a gente tem no nosso hábito alimentar, né? Geralmente a gente acaba comendo tudo o que vem sem nem saber qual a proveniência, digamos assim, daquele alimento. O advento da Revolução Industrial, que aí eu posso pensar aqui, ó, no aparecimento e no aumento das empresas de fast food, tá? Essa questão das comidas rápidas, belezinha? Que acabou influenciando e um custo, porque aí vem duas coisas, um custo acessível e o acesso fácil, tá? Então isso faz com que a pessoa, por exemplo, ela não se preocupe com uma alimentação mais equilibrada. A Vênus de Willendorf, todo mundo já ouviu falar na Vênus de Willendorf. Você pegar os livros de história, lá na parte que fala sobre Esparta, né? Todo livro de história tem uma mulherzinha que ela é baixinha, gordinha, bem farta, né? Porque na Esparta antiga, a questão da mulher farta, da mulher gorda, para eles, né, era sinônimo de fertilidade. Então essas mulheres, elas eram mais adequadas para a reprodução, tá? E hoje já se vê uma intenção reversa, tá? Fartura não é sinônimo de saúde, assim como magreza também não é sinônimo de saúde. Estão conseguindo compreender a ideia, povo? Se não estiver entendendo, vocês podem falar. Vamos lá. Artigo 25 da Constituição Federal garante a todo indivíduo brasileiro a seguridade alimentar e alimentação de qualidade. E anotem bem aí. Puxa aí onde tem uma setinha, artigo 25. Aí vocês vão colocar assim, ó. Garantia de uma alimentação equilibrada e da segurança alimentar. Pode continuar? Pode continuar? Vamos lá. Que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Pode ser uma citação aí, vocês falarem sobre a questão do alimento, o alimento correto, a articulação correta sobre a alimentação, ela pode trazer resultados, né, prazerosos e qualidade de vida à população. Por exemplo, a população que mora no Mediterrâneo, né, Portugal e outros países aí afora, no Marrocos, enfim, são países que as pessoas vivem muito mais, certo? A qualidade de vida da população é bem mais, justamente até por causa da própria alimentação deles, que é mais elaborada, é mais saudável, digamos assim. Essa citação é do Hipócrates, o pai da medicina, tá? Ele é conhecido como pai da medicina. Aqui, ó, ideias de tese. Aqui são repertórios, vocês vão relacionar ao tema e conforme seja a tese, dá para vocês articularem, ok? E aqui são medidas de intervenção, ideias aí de solução que vocês possam articular dentro do texto. Ia perguntar alguma coisa? Levantou a mão. Vamos lá. Mídia, implementar campanhas, aí vocês vão dizer qual é o teor dessas campanhas. Vocês não vão só dizer, tem que ter campanha na mídia. Vocês têm que dizer qual é a intenção, porque aí é onde vai funcionar a ideia do detalhamento. Tá? Próxima aula a gente vai falar sobre os 4 tipos de detalhamento, viu? Eu não sei se der tempo na próxima aula eu trago o teminha, senão eu só peço para a Ananda mandar no grupo de vocês, tá? Porque eu quero falar bem direitinho da intervenção com vocês na próxima aula, tá bom? Vamos lá. Implementar campanhas a fim de incentivar o pensamento crítico na população sobre os riscos a longo prazo de uma alimentação desregular, tá? De uma alimentação desequilibrada, irregular. Então, vocês vão mostrar aí nessas campanhas, lá na ideia de detalhamento, qual é o teor dessas campanhas, tá? Sobre a questão desses alimentos,
Beleza? Vamos lá. O indivíduo, aqui é a própria pessoa. Mudar o comportamento diante da problemática. Ou seja, se você trouxer essa ideia de tese aqui, você pode usar como solução essa intenção aqui. O próprio indivíduo, ele mudar o comportamento dele perante a essa ideia, né, do problema. Que aí eu posso pensar, por exemplo, ele mesmo praticar uma atividade física, por exemplo, largar o sedentarismo, digamos assim, né? E a família e a escola trabalhar com a problemática desde a infância. Por exemplo, eu posso exigir, já que não é democratizado, eu posso pedir aí que o Estado, tá, aliado ao Ministério da Saúde, articulem, certo? É uma intervenção mais perspicaz sobre a questão da alimentação nas escolas, com a implementação de nutricionistas e de um cardápio, tá, saudável, adequado a todas as escolas, a todas as idades, desde as séries iniciais até o ensino médio, beleza? E a família, vocês podem falar aí também sobre essa importância, né, de uma alimentação mais saudável, tá? Que aí eu posso falar até de uma mudança desse sentido, né? A própria questão aí de um diálogo, de uma articulação melhor entre os pais, a família mesmo e os alimentos. Belezinha? Compreenderam? Alguma dúvida até aí? Não? Vamos lá, terminando o texto motivador. Na década passada, as economias de rápido crescimento, impulsionadas pela expansão do consumo de matérias-primas, incluindo México, Colômbia e Brasil, têm visto uma classe média em ascensão com gosto por alimentos processados. Ó, uma expressãozinha aí, grife essa expressãozinha, alimentos processados. Para vocês variar o vocabulário de vocês, não se prender tanto só a alimentos industrializados, aí vocês podem falar de alimentos processados, ok? Vamos lá. Que são mais ricos em sal, açúcar e gordura. Benefícios em forma de transferência monetárias adotados por alguns dos governos de esquerda da região, particularmente o Brasil, fazem com que as pessoas tenham mais dinheiro para gastar com comida. Os governos e os programas de nutrição agora precisam se concentrar em garantir que as pessoas comprem mais alimentos ricos em fibra e proteína, tais como frutas e legumes, disseram autoridades da ONU. Ou seja, a alimentação equilibrada e saudável é um direito constitucional, ok? A obesidade é a doença crônica que mais cresce, grife isso aí, matando 2,8 milhões de adultos a cada ano. Condições relacionadas com a obesidade, incluindo diabetes e doenças do coração, doenças cardiovasculares aí, agora causam mais mortes do que a fome, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Ou seja, saiu da desnutrição e pulou logo, né, perpassou aí para a subnutrição, tá? Vocês falarem aí de obesidade, vocês podem usar o termozinho subnutrição também para substituir, tá? A rápida elevação dos índices de obesidade na América Latina e no mundo traz enormes desafios sociais e coloca um fardo sobre os indivíduos afetados, bem como a economia e o sistema de saúde pública no mundo, disse Florência Vasta, especialista na Aliança Mundial para a Melhor Nutrição. Costa Rica, Uruguai e Colômbia introduziram medidas para promover a alimentação saudável nas escolas, enquanto o Equador adotou controles na rotulagem de alimentos. Então, tem algumas políticas públicas aí que podem ser tomadas. Texto 2. A cada 5 brasileiros, 1 está obeso. Mais da metade da população está acima do peso. O país que até pouco tempo lutava para combater a fome e a desnutrição, agora precisa conter a obesidade. Porque a balança virou, indicadores apresentados na segunda-feira pelo Ministério da Saúde mostram que nos últimos 10 anos, a prevalência da obesidade no Brasil aumentou 60%. É muita gente gorda, gente. Passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no período. Os dados são da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, por inquérito telefônico. Com base em entrevistas realizadas de fevereiro a dezembro de 2016, com 53.210 pessoas maiores de 18 anos de todas as capitais brasileiras. Especialistas ouvidos pela BBC Brasil atribuem o aumento do peso dos brasileiros a fatores econômicos e culturais, mas também genéticos e hormonais. Grifem isso aí tudo, por favor.
Fatores econômicos e culturais, vocês podem falar aí sobre a questão. Primeiro, fator econômico, vocês podem falar sobre o preço do alimento. Frutas e verduras, quem é dona de casa sabe, tá um preço absurdo. Eu digo que eu sou dona de casa, olha a dona de casa, e tá um preço absurdo, certo? Ao mesmo tempo, vem essa ideia de fatores culturais, que aí é onde eu posso envolver, meninos, essa questão da família, essa falta de elaboração de um cardápio, tá? Mas também genéticos e hormonais, né? Tem pessoas que realmente elas têm tendência a engordar mais, certo? Que isso já vem da genética, e também a própria questão de hormônios. Por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcionais, elas acabam engordando mais, né? Porque o próprio anticoncepcional, ele incha, né, a gente. E aí alguns, dependendo do anticoncepcional, enfim, tem alguns que também dá mais, quem toma vitamina também, né, dá mais essa ideia de fome, né, desregulada. Vamos lá. A endocrinologista Marcela Ferrão também atribui a baixa qualidade do sono como um dos fatores para o aumento da obesidade, com certeza. Quem não dorme bem, automaticamente come mais, né? Segundo ela, a sociedade acelerada e conectada, opa, olha aí, ó, tecnologia, lembre, pelo amor de Deus, citem nesse tema a questão tecnológica, tá? Como fator aí propulsor. Segundo ela, a sociedade acelerada e conectada faz com que as pessoas não tenham horário para dormir. À noite, a serotonina, que é o hormônio do humor, se converte em melatonina, responsável pelo sono reparador. Neste estágio do sono, as células conseguem mobilizar gorduras de forma adequada, explica. Mas não tem sido fácil chegar a esse estado do sono. Esse estágio, do sono, quando a tensão e o estresse estão cada vez mais intensos. A pessoa não consegue desligar o celular e acorda várias vezes durante a noite. O vício na tecnologia, né? Isso gera desequilíbrio hormonal e faz com que a pessoa acorde ainda mais cansada. Conclui Ferrão, isso é fato. Vamos lá. O último ponto destacado pelos especialistas para o aumento da obesidade no Brasil é a falta de acesso a uma dieta diversificada. Grifa isso aí. Nutricionista, endocrinologista e nutrólogos é coisa cara, tá? Então, nem todo mundo tem acesso. A assistência pelo SUS, ela acaba sendo muito vazia, né? Muito vaga, tá? Então, pode ser aí um probleminha também. O que depende menos de poder aquisitivo do que de educação alimentar. Nesse sentido, o Guia Alimentar para a População Brasileira se destaca entre as políticas do Ministério da Saúde para enfrentar a obesidade. Opa! Olha só, nós temos uma política pública aí de prevenção. No entanto, nós podemos falar de uma insuficiência. Vocês podem usar como tese aí a insuficiência de políticas públicas de prevenção. E durante a argumentação, vocês podem citar essa questão aí do guia, tá? Da Guia Alimentar para a População Brasileira, dizendo que ela não afeta, né, de uma maneira democrática, digamos assim, mais acessível a toda a população. Estão compreendendo a ideia, não estão? Se não tiverem, vocês perguntem, tá? Vamos lá. A publicação oferece recomendações sobre a alimentação saudável e o consumo de alimentos in natura. Hoje se fala muito sobre os alimentos orgânicos, né? Só que eles acabam sendo mais caros do que os alimentos convencionais, digamos assim. Então é tipo uma conta que não fecha. O Estado fala pra gente se alimentar bem, mas primeiro que tem a nossa prateleira é alimentos industrializados. Segundo, fala para a gente se alimentar bem, mas os alimentos, né, são cheios de agrotóxicos. E terceiro, fala para a gente se alimentar bem, induz aí a agricultura familiar, mas os alimentos orgânicos acabam sendo mais caros do que os outros alimentos. Então, fica difícil para a pessoa ter acesso, né, a uma alimentação saudável e equilibrada. Ou minimamente processado, mas vai além. Coloca a hora da refeição no centro de uma discussão sobre convivência familiar e gestão do tempo. Os alimentos ultraprocessados são muito consumidos pela população jovem, porque são práticos, alimentos enlatados aí. Outro problema é o comportamento alimentar. É muito comum as pessoas comerem rápido, sozinhas e com o celular na mão. Estudos mostram que comendo com família ou amigos, a pessoa presta mais atenção no que está comendo. Diz a coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa de Oliveira. O crescimento da obesidade é um dos fatores que podem ter colaborado para o aumento da prevalência de diabetes e hipertensão. Olha aí duas ideiazinhas de consequência que o texto motivador traz de maneira clara. Doenças crônicas não transmissíveis pioram a condição de vida do brasileiro e podem até levar à morte. Essa aula é até que horas?
8h20? Ah, dá tempo. Vamos lá. O diagnóstico médico de diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. E o de hipertensão de 22,5% em 2006 para 25,7% em 2016, conforme a Vigitel. Vigitel já tem lá a nomenclaturazinha, viu? For citar, quem for citar Vigitel, coloque, aí abre parênteses e diz qual é o órgão, tá? O corretor, ele precisa dessa informação para poder funcionar como estratégia argumentativa. Em ambos os casos, o diagnóstico é mais prevalente em mulheres. A obesidade é a mãe de doenças metabólicas. Além da diabetes, que apresenta mais de 20 fatores de comorbidade, doenças ou condições associadas, obesos infartam mais e até câncer é mais prevalente em pessoas acima do peso, destaca o diretor do Centro de Obesidade da PURCS, Cláudio Moutinho. O último texto tem aí uma famíliazinha, né? Os pais com a cara de assustado, né? E aí as 3 crianças comendo horrores, parece 3 monstrinhos, né? Em frente à TV. Então a gente vê aí que a própria tecnologia, ela acabou auxiliando muito a isso. E vejam, todos são crianças bem jovens, dá para ver que eles são bem jovens, né? Mas aí são crianças totalmente afetadas por essa ideia de tecnologia e por essa questão de uma falta, tá? De uma discussão sobre a alimentação na agenda familiar do brasileiro. Belezinha? Pronto. A frasezinha motivacional de hoje é sobre escolhas, tá? Vocês é quem são responsáveis por as escolhas de vocês. Automaticamente, quando você escolhe algo, você tem que abrir mão de outro. Então, você perde, tá? Então, saibam escolher exatamente. A gente sabe que a gente vai perder muita coisa na nossa vida. O que a gente tem que escolher aí é qual a perda que realmente, tá? Não vale a pena, tá? Presumir ter ela. Então, é melhor vocês perderem as noitadas de vocês agora e aí conseguir o curso que vocês querem, ter um futuro promissor, do que aproveitar a vida nas baladas e depois acabar sendo prejudicados. Belezinha? Estuda, que aí tudo dá certo. O segredo de tudo é estudar. Tem outro segredo não. Belezinha? Good night, povo. Ai, meu Deus, cadê o negócio?